Olá pessoal, hoje o nosso tema é Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069 de 1990, criada pelo então presidente na época, Fernando Collor de Mello. O ECA, ele trata sobre o quê? A proteção integral às crianças e adolescentes menores de 18 anos. Então, artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, notem que não é qualquer proteção, é a proteção integral, ou seja, inclui aí fatores, aspectos físicos, mental, moral, espiritual, social. Então, tudo isso é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º, considera-se criança pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente, pessoa de 12 a 18 anos. Então, o que acontece? Incompletos, né? Então, o que acontece? Quem é considerado criança é aquele ser, o sujeito em desenvolvimento que tem desde o seu nascimento ali, né, dos 0 anos de idade até os 11 anos e 29 dias, se for o caso, 30, né, dependendo do mês, mas que ainda não completou os 12 anos. Parágrafo 1º. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Então, quando se fala, por exemplo, em menoridade, né, vai haver aqueles casos quando a pessoa é menor de idade e aí ela completou os 18, tem alguns atos da vida civil, por exemplo, ela recebeu uma herança lá milionária ou algum benefício, enfim, alguma coisa que vá implicar na sua vida civil. Então, vai exigir os 21 anos de idade. O ECA ainda pode ser aplicado, né? Ele ainda pode se beneficiar em alguns casos dessa situação. Como aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente estamos analisando para concurso público, né, da educação, então a gente não vai entrar nesse mérito da parte civil, penal, criminal, dos artigos, dos crimes da infância, não vamos chegar nessa parte. Vamos ficar mesmo na parte relacionada aos direitos e garantias. Artigo 3º. Então, quando se fala da proteção integral, o que está fazendo? A fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, essa é a proteção integral, não é somente a proteção física, né? Não é somente que a criança ou adolescente esteja protegido fisicamente, mas de forma integral. E o artigo 4º, ele fala da garantia de prioridade. Então, a criança, né, e o adolescente, o menor, ele tem o quê? Primazia de receber proteção e socorro. Então, quando se chega, por exemplo, em um pronto atendimento, a unidade de socorro, a criança, né, ela tem ali a primazia, ou seja, esse é um princípio que o Estatuto garante. Então, ela vai ser atendida primeiro por ser criança, né? B, precedência de atendimentos nos serviços públicos. Então, ela tem essa precedência. Você tem uma criança que precisa de um serviço público e tem ali um grupo de adultos que também precisa, a criança tem a precedência desse atendimento. C, preferência na formulação e execução de políticas públicas. Então, quando se vai, por exemplo, o prefeito de uma cidade tem ali uma verba pública para ser utilizada. E aí ele tem que construir, digamos que uma escola, né, municipal ou uma escola, um CMEI para atender crianças, e ele tem que construir também ali a sede
da prefeitura. Então, nesse processo, ou ele tem que fazer uma ponte, ou ele tem que fazer ali digamos que, um espaço de entretenimento e de lazer. A preferência nessas políticas públicas é aquilo que é destinado à criança e o adolescente. Letra D, a destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção. Então, quando se fala nesse sentido, seria a criação do conselho tutelar, e é necessário que o prefeito mantenha destinação de verbas para manter ele funcionando e ter condições de atender e dar suporte e assistência para as crianças. O artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai falar, né, que a criança e adolescente é o quê? É uma pessoa que está em desenvolvimento, ou seja, que está amadurecendo, que está crescendo, que está ainda sendo formada para ser um adulto. O artigo 16, ele vai falar do quê? Dos direitos, a liberdade, né, brincar, praticar esportes, se divertir. Então, o artigo 15 ele já começa falando desses direitos, que a criança tem direitos, e o 16 especifica mais diretamente a liberdade, o brincar, o praticar esportes, o se divertir, o ir e vir, direito de opinião e expressão, embora nem sempre seja facultada à criança, né, direito de crença, de culto, e aí de brincar e de praticar os esportes. Então, né, a criança tem esses direitos assegurados pelo ECA. E o artigo 18 fala que é dever de todos velar pela dignidade da criança. Então, o artigo 18 ele já vai trazendo aqui essa obrigatoriedade de todos cuidar e velar pela segurança e pela dignidade da criança. O artigo 19 fala que, excepcionalmente, a criança pode ser criada em família substituta. Então, a gente vê, às vezes, alguns casos que fala assim, que a família obrigatoriamente ou tem, né, o direito de criar a criança, e aí, então aqui a gente vê o estatuto dizendo que pode. Então, se o juiz do Juizado da Infância e da Juventude determinar que uma família substituta crie, fica valendo. Então, a lei tem essa previsão legal. O artigo 53 do ECA vai falar sobre o quê? O direito à educação. E aí aqui uma coisa interessante, que até alguns professores, pedagogos e diretores ficam até, de certa forma, intrigados, é que a criança ou adolescente ela pode contestar os critérios de avaliativos. Ou seja, o professor aplicou uma prova, a criança ali tirou uma nota baixa, ela pode recorrer a uma instância ou um colegiado escolar superior, pedir para rever aquela avaliação, o critério da nota. Então, a criança tem esse direito, né, de contestar, de não concordar, embora alguns professores achem errado, alguns diretores, alguns gestores acham que não deveria ser, mas aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente garante esse direito no artigo 53. O artigo 63, ele vai nos falar de um princípio, que é o respeito ao desenvolvimento do aprendiz, considerando, né, o fator imprescindível no processo educativo. Então, é preciso considerar que a criança em si, às vezes é levado, é indisciplinado, né, é baguncento, desordeiro, não obedece, não respeita os professores. Esse princípio diz que é preciso se respeitar porque a criança ainda está em desenvolvimento. Então, ela ainda não tem condições, não tem maturidade para saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Então, cabe aí aos professores orientarem. Artigo 71, ele vai nos dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversão e espetáculos, produtos e serviços, desde que seja respeitada a condição peculiar de sujeito em desenvolvimento. Então, esse artigo 71, mais especificamente, às vezes quando a gente liga a TV, vai passar lá um filme, tela quente, vem lá, classificação.
Aí tá lá, livre. Então significa que toda criança, adolescente, menor de 18 anos pode assistir aquele filme. Ou vem lá, classificação mínima, 12 anos acima. Ou classificação mínima, 16 anos. Então tá ali, ou seja, assegurando o direito à informação de que aquela faixa etária que se enquadra pode ou não assistir aquele filme. E alguns produtos também, principalmente medicamentos, vem lá, uso infantil, uso adulto e pediátrico. Então esse artigo 71, ele assegura esse direito. O artigo 245 do ECA, ele estabelece que, esse é um dos que eu considero talvez o mais importante e também bastante explorado em provas de concurso, é que cabe ao professor e aos demais profissionais da rede pública, das redes públicas e particulares de ensino, em casos de maus tratos, violência sexual detectados no ambiente escolar, comunicar às autoridades competentes. Então, informar, notificar o conselho tutelar, se for o caso, a polícia, o juizado da infância e da juventude. Então, cabe, né, ao professor e os profissionais fazer, ao identificar, notificar as autoridades competentes. Então, não é facultativo, não é se ele quiser. Então, cabe, ele deve fazer isso, ele deve informar. Então, de um modo geral, até para que o vídeo não fique muito longo, esses são os principais artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os mais cobrados em banca de concurso, e cabe aí um aprofundamento, quem quiser depois pegar a lei para ler detalhadamente cada artigo, até porque aqui é um resumo para não ficar muito extenso o vídeo, com as principais partes, mas cabe aí uma leitura mais aprofundada e um detalhamento para quem puder pegar e dar uma analisada. Por hoje é só, pessoal.